Boa noite, pessoas. Hoje vamos para a nossa oitava conversa, a arte de dialogar e a arte de ouvir. Eu fiquei pensando como a gente poderia iniciar a conversa, né? Porque é um assunto que a gente já vê em tantas esferas, mas a questão-chave não é a quantidade de vezes que a gente ouve falar, mas o que a gente tem colocado em prática na verdade. A gente vive numa sociedade em que as famílias elas vivem sobre o mesmo teto, sentam, só que não sentam mais à mesa para conversar, falar sobre o dia, mas elas sentam ao redor da televisão ou sentam na frente da televisão, conversam olhando no celular. Quando conversam, sentam-se à mesa quando sentam, mudos, cada um com seu telefone. Então são pessoas que na verdade não se conhecem de verdade. Convivem, compartilham teoricamente, mas não se conhecem, não conversam, não interagem, não penetram no mundo do outro. Então, a arte de dialogar e de ouvir são coisas que eu gosto muito de fazer. Quando a gente fala em ouvir, não é simplesmente alguém chegou perto de você, aí disse, contou suas dores, contou suas mágoas e você, ou no máximo você disse, eu acho que é melhor você fazer assim. A arte de ouvir é você identificar aquilo que não foi dito. É você perceber a lágrima que não foi chorada. É você tentar discernir, entender, compreender a essência daquela pessoa que está conversando com você. É você tentar ir além das palavras que ela está falando. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e dizem artificialmente algumas palavras na intenção de que a gente vá além. Quer ver uma coisa engraçada? São casais, principalmente a mulher, né? A mulher ela tem o hábito de dizer uma coisa, mas ela espera que o marido interprete outra. Ela dá uma informação, mas aí ela quer uma outra informação, ela quer que ele perceba uma outra informação. Uma vez eu vi uma tirinha bem engraçada que ela chegava, eu tô com frio, e ele, realmente tá frio, né? Mas ela queria que ele abraçasse, que fizesse um carinho. Então é bem engraçado essas situações. Pela falta realmente de diálogo, de se conhecer. Em contraposição, você tem casais que quando um fala alguma coisa, o outro é automático. Eles estão numa sintonia, porque o outro já percebeu o que ninguém percebeu. Então, isso faz uma diferença enorme, principalmente nos relacionamentos conjugais e nos relacionamentos pais e filhos. Bons pais. Bons pais, eles dão presentes, eles dão eletrônicos. Dentro do possível, eles dão tudo que os filhos querem. Pais inesquecíveis são aqueles que dão muito mais, são presentes inigualáveis, não tem preço. É aquele pai que dá a experiência. Quando você dá a um filho um telefone, uma moto, uma bicicleta, um eletrônico que ele queria muito, um videogame, ele vai passar dias naquela super euforia, muito feliz. Mas depois ele esquece, ele vai querer uma outra coisa. Vão surgir novas informações, vão surgir novidades. Mas quando você senta e começa a conversar com seu filho, quais são as frustrações, quais são os medos, quando ele passar por experiências marcantes na vida dele, ele vai lembrar de você. Porque você penetrou no ser, no íntimo dele. Isso não é fácil, Sheila. Por quê? Porque às vezes a gente não tem esse hábito. A gente não conversa, mesmo estando debaixo do mesmo teto. Mas isso, gente, é uma prática. A gente vai praticando, a gente vai adquirindo aquela rotina pra gente, tá? Casais.
como é importante a gente conhecer o outro, a gente entender o que machuca o outro, o que angustia o outro, porque aí a gente pode ir crescendo a partir dessas questões. Hoje a gente tem muito esse hábito. Sai cedo para trabalhar, chega quando vai para casa comer, porque às vezes se come no trabalho mesmo, chega tão cansado que se dorme. Não se senta para desfrutar a mesa, perguntar como foi o dia do outro. Uma coisa que eu quero dizer a você, por isso que eu disse no início, é um assunto que em muitas esferas se tem comentado bastante, só que a questão não é a quantidade de vezes que você escuta, mas qual é o seu posicionamento quando você escuta. Você já pode ter escutado várias vezes sobre devemos conversar, é importante, o poder que tem o diálogo, saber ouvir. E de todas as vezes que você ouviu, qual delas você começou a fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente? Quando foi que você começou a se posicionar? O que foi que você mudou na sua prática? O que foi que você agregou à sua prática? A gente tem que perceber essas pequenas coisas, tá? A questão como eu estava falando, da questão do ouvir. Não é você simplesmente ouvir o que a outra pessoa falou e pronto. Mas é você depois procurar saber como é que ela tá, se ela conseguiu o que ela estava buscando. É você vender sonhos quando você dialoga. É você fazer com que a outra pessoa deseje viver, deseje buscar algo novo. É incrível como a nossa realidade, ela mata os sonhos das pessoas. Já percebeu? A gente está tão acostumado a viver naquela rotina maçante, engessada, que quando a gente escuta uma questão sobre viver a vida, contemplar o belo, se apaixonar pela vida, a gente acha que isso é utopia, que isso não existe, que isso é coisa para quem não tem o que fazer, já que eu tenho que trabalhar, tenho que pagar conta, o mundo cobra muito de mim. A sociedade, na rotina que a gente vive, faz a gente ter esse tipo de pensamento, mas, gente, é possível sim contemplar o belo, sair da rotina, dormir bem, viver bem. Tudo isso é possível a partir do momento que a gente se posiciona e deseja isso pra gente. Porque tudo é prática, tudo é hábito. Então, se eu quero ter uma vida melhor, eu tenho que começar a partir de princípios e colocar em prática esses princípios, buscando essa vida melhor. Outra coisa interessante, principalmente para quem tem filhos. Quando se trabalha muito, o que é que a gente faz? Eu digo isso porque eu sou professora e eu já vi isso várias vezes. Os pais, para compensar o tempo ausente da vida do filho, dá presentes, e muitas vezes presentes caros, presentes que estejam relacionados à tecnologia, à informatividade, né? Porque tudo é novidade, todo mundo quer. Mas aí é que está a questão, é como eu falei logo um pouquinho antes. Bons pais, você quer compensar o seu filho pela sua ausência. Você vai fazer com que ele fique muito feliz, com que ele lhe agradeça. Mas como você vai preparar ele para situações como essa, por exemplo? Um dia ele vai ser pai e ele vai trabalhar demais e ele vai ser ausente da vida do filho também. Quais foram as experiências que você deixou na vida do seu filho? Como é que o seu filho recorda de você? São as memórias. Lembra do capítulo anterior? Registro automático da memória. Como é que o seu filho tem registrado a sua presença na vida dele? Se é que ele tem registrado alguma coisa. Então, o fato de você querer dar para compensar é compreensível. Mas aí você tem que partir do princípio. Você quer ser um pai bom ou você quer ser um pai inesquecível? Quando é que o seu filho vai lembrar de você? Na hora que ele pegar um telefone, meu pai que me deu. Ou na hora que ele passar numa situação difícil na vida dele, lembrar
como foi que você chegou para ele, a palavra que você deu, o incentivo, o sonho que você reviveu nele. Será que isso não vai dar mais força para ele viver uma vida feliz do que simplesmente o presente lá, o físico, o objeto? A mesma coisa é como casal. Gente, hoje em dia a gente casa, se não der certo eu separo. Mas você não casa com aquele pensamento, não, Deus, poxa, eu gosto da pessoa, me identifico com ela, eu tenho o sonho de viver uma vida exuberante e apaixonante com essa pessoa por muitos anos, se não até o final da minha vida. Esse deveria ser o pensamento. Só que isso é uma construção. Amor não é um sentimento. Preste atenção nisso. Amor é uma ação. Quando a gente decide amar, a gente pratica. E a gente não é um sentimento. Eu ganhei um sorteio, eu fico super feliz. Sentimento. Eu perdi alguém, fiquei super triste. Sentimento. Amar não é sentimento, é a ação. Eu decido amar uma pessoa. O amor não é cego. O amor, ele se dispõe a não olhar certas coisas, porque ele acredita que pode ser maior do que aquilo. O amor, ele pode ser maior do que ela falha em algumas questões, ele falha em algumas questões, mas o relacionamento da gente é muito maior do que isso, ela é muito maior do que isso, ele é muito maior do que isso. Então, o amor não é cego, o amor se dispõe a não condenar, a compreender, a compartilhar e a crescer junto. Tudo isso vai crescendo à medida que a gente dialoga, que a gente ouve, que a gente compreende. Então, começa a agir diferente. Mesmo quando você escuta, eu já ouvi isso, que é importante dialogar, que é importante ouvir. Então, não pare só para, eu já ouvi, mas pare para pensar. É tão importante, né? Então, o que é que eu fiz ou o que é que eu faço para agregar isso na minha vida, para construir um valor como esse, para construir valores baseados nesses princípios? Então, é poderoso o conceito do nosso capítulo de hoje, quando ele é praticado, tá? Então, conversar é poderoso. Outra questão bem interessante as pessoas às vezes não conversam porque elas têm medo de se expor, porque elas têm medo de serem julgadas. Eu vou dar um exemplo, assim, básico que veio na mente, até o livro comenta. Por exemplo, pessoas que são muito visadas como pessoas ideais. É mais ou menos assim. Pastores, padres, líderes religiosos. Então, eles são olhados como referência. Mas você já parou para pensar que eles são homens, são pessoas como eu e você. E às vezes falham, erram, mas não compartilham, para não serem questionados, julgados, condenados até. Será que você tem um amigo, aquele amigo no qual você confia realmente de conversar, que vai lhe ajudar a crescer, que vai lhe ajudar a mudar se você estiver fazendo alguma coisa que não é legal? Quando eu digo amigo, é no sentido, por exemplo, quando a gente tem um problema, né? Também não é legal você ter uma fragilidade e sair contando a todo mundo. Porque tem pessoas que não vão poder lhe ajudar. Elas não sabem ouvir e elas não sabem dialogar. Podem até ter boas intenções, mas não vão te ajudar. Quando eu falo num amigo que ajuda, é aquela pessoa que você confia para te ouvir. Aquela pessoa com quem você vai dialogar. E ela vai, junto com você, te ajudar a crescer, perceber aonde você pode melhorar.
Questão básica também, minha gente. Para a gente crescer na vida, temos que ser questionados, sim. Temos que ser confrontados, sim. A questão não é, você, então eu sempre estou errado. Não é isso, não. Quando você é questionado, confrontado, você vai parar para pensar, será? Será que eu faço isso mesmo? Será que eu deveria mudar? Às vezes você chega à conclusão que não. Nem sempre você vai precisar mudar, você vai precisar mudar suas atitudes ou rever uma postura, mas ser confrontado nos faz crescer, porque nos faz olhar para dentro de nós. E isso também é importante. Então é importante você ter um amigo que lhe questione, que lhe confronte, que lhe faça perceber coisas que você não percebe. Gente, às vezes a gente está tão envolvido com um sonho, com um ideal, com alguma coisa, que a gente não percebe pequenas falhas, coisas simples às vezes, que vão fazer toda a diferença na nossa vida. São atitudes, palavras, posturas que a gente demonstra às vezes que não é legal, principalmente com as pessoas mais próximas, filhos, esposos, esposas, pais, irmãos. Eu gosto muito de conversar com meus alunos, porque às vezes tem alunos que acham o pai do colega super. Eu queria, professor, um pai desse. Meu pai é muito chato, minha mãe é muito chata. E eu sempre faço essa pergunta a eles. Com quem é que você acorda? É com o pai do seu colega ou são com os seus pais? Quem é que lhe vê quando você acorda de mau humor, super mal-humorado, chato, de cara feia? São os seus colegas, que você se dá super bem e vai pra balada, brinca, vai pros cultos, gosta de passear, ou são seus irmãos? As pessoas que estão mais próximas de você, que vê seus aspectos no positivo e no negativo, são as pessoas com quem você mais se confronta. Elas confrontam, elas questionam, brigam, dão choque. É o natural da convivência. A questão é como você vai administrar essa convivência. E as pessoas que a gente convive lá fora, para passear, para conversar, elas não veem como as pessoas que estão dentro de casa. Por isso que tem aquele ditado, quer conhecer, conviva. Porque é a convivência que vai fazendo a gente crescer. É a convivência que vai fazendo a gente olhar para a pessoa, ver como é que a gente pode crescer, quais são os defeitos, quais são os pontos fortes. É essa convivência. Por isso que é muito importante a gente respeitar essas diferenças, não julgar as pessoas. Primeiro você deposita para depois você sacar. Na questão emocional, primeiro você elogia, você valoriza e depois você questiona, você confronta. Então, primeiro deposita, depois você saca, tá? Isso funciona até pro emocional. Então, fica essa reflexão hoje, gente. A importância de se conversar, de se compreender, tá? Então, o meu questionamento hoje é esse. Quantas vezes você já ouviu sobre a importância de dialogar e ouvir? E dessas vezes que você ouviu, em qual delas você realmente mudou alguma postura ou fez alguma coisa que agregou, que fez você crescer? Que possamos crescer juntos, realmente conversando, dialogando, buscando ouvir. Isso não é fácil para todo mundo. Tem pessoas que é tipo dela, é personalidade dela. São pessoas mais fechadas, são pessoas mais caladas. Mas isso não significa que você não saiba ouvir. Às vezes você ouve uma palavra que não foi nem dita. Preste atenção nesses detalhes. Dialogar. Você não precisa dialogar por 1 hora, meia hora. Às vezes a palavra certa, por saber identificar a situação certa, faz toda a diferença na vida de outras pessoas. Quantos jovens se suicidam porque não tiveram alguém que soubesse ouvir, que dialogasse? E outra coisa, viu? Saber ouvir não é escutar o que quer, não. Que às vezes a gente vai para uma conversa querendo já esquematizei tudo que é bom eu ouvir. E às vezes não funciona assim. Na realidade, na maioria das vezes não funciona assim. Eu não queria casar.
Eu não tinha essa idealização, porque eu era uma pessoa muito individualista, eu gostava muito, sempre fui muito sonhadora, gostava de fazer as coisas, e eu pensava assim, quando eu for me relacionar com outra pessoa, essa pessoa vai cortar minhas asas. Então, esse era um dos motivos para eu sempre dizer que, assim, não queria casar, estava ótimo, viver minha vida, outra pessoa ia me atrapalhar. Casei, encontrei a pessoa que, assim, Deus me apresentou a super pessoa. Hoje eu sou super amiga, meu esposo é super meu amigo. A gente brinca às vezes, que a gente conversa muito. E a gente conversava desde que a gente se conheceu, desde amigo. Foi um hábito que a gente manteve até hoje. Há conflitos? Há, gente. São educações diferentes, personalidades diferentes. Mas o hábito, a busca por essa construção nos faz hoje crescer muito mutuamente. Me sinto assim muito feliz por ter ele como companheiro, poder compartilhar, poder socializar, projetar como a gente vai educar nosso filho. Isso é muito importante, já me fez assim forte para outras situações, saber que ele estava lá, que ele me apoiava. Então isso é muito importante. Pare um pouquinho e pense, como você pode fortalecer